A paz do Senhor, queridos irmãos. A paz de Deus seja com todos nós. Que Deus assim possa, nesse dia, abrir a nossa mente para ouvir a sua palavra, para entender a sua palavra. Peça sabedoria ao nosso Pai, para que Ele possa abrir nossos olhos, que Ele possa abrir nossos ouvidos, e que Ele abra a nossa mente para entender a palavra, pois muitos estão desordenados por falta de conhecimento da palavra, por falta de entender a palavra do nosso Cristo. Eu queria dizer para os nossos amados irmãos que estão nos assistindo nessa hora, nesse dia, é que a palavra de Deus é para ser compreendida. A palavra de Deus é para que a gente lê, a gente tem que ler a palavra, guardar no nosso coração e praticá-la. É porque Jesus foi o primeiro, né, a praticar a própria palavra dele. E ele assim tem nos ensinado, né, como devemos se manter com a palavra. É porque a palavra, ela tem dentro desse livro sagrado, ela tem dentro dela um conteúdo muito forte, onde está a nossa vida, onde está nosso viver, como eu devo proceder no meio do povo tão incrédulo. Ela nos ensina o caminho dos céus. A palavra ensina a obedecer ao nosso Deus. Ela ensina a viver de acordo com o que Deus quer para a gente. É porque nós somos cristãos hoje, nós não podemos viver da maneira que a gente quer. É porque hoje nós temos um dono. Nós temos um dono. Se você tem um dono, se o teu dono é Jesus, se o teu dono é o Espírito Santo, nós não podemos fazer coisas, nós não podemos caminhar conforme a nossa vontade, sim com a vontade daquele que é Criador dos céus e da terra, o nosso Cristo Jesus. Então é o que eu venho aqui nesse momento, nessa hora, para trazer uma palavra que certamente vai falar profundamente aos nossos corações, sabe? Sei que você está aí do outro lado, está precisando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, porque a palavra ela é a própria sabedoria. É por isso que nós temos que ler a palavra e tentar interpretá-la da maneira de Jesus Cristo, não interpretar ela da maneira que o homem quer, da maneira que eu quero, do meu eu, do que eu quero. Não. Devemos estudar sempre a palavra. E eu estava lendo essa palavra aqui, aprendendo com ela, estudando o tempo desse. E vi tantas coisas maravilhosas. Sabe? Eu vou ler para vocês, se você também na sua casa tiver uma Bíblia, você pode abrir para nós lermos tudo junto. Depois que você lê, você vai tirar suas conclusões. Aí depois você vai ler, reler várias vezes, você vai ler essa palavra várias vezes na sua casa, para que a gente não possa ficar, para que a gente não possa se manter apenas em um versículo só, né? Apenas um texto, apenas um versículo. É porque hoje em dia o povo, a maioria, né, eles estão entranhados apenas em um texto, em um versículo, né? Mas para podermos entender a palavra de Deus, nós devemos ler o capítulo, devemos ler mais que um versículo, muito mais um capítulo. Devemos ler para entender para quem Deus está falando, por quê, para quê. Devemos saber onde tem vírgula, onde tem ponto, para que a gente não possa sair do ensinamento de Deus. É por isso que muitos por aí, queridos, estão batendo cabeça, outros saem do evangelho, outros estão aí sofrendo. É porque eles não querem entender o amor de Jesus para com a gente, não querem entender a palavra. Porque a palavra é para ser entendida. Então a gente observe, né? Como
como os crentes de Beré. Os crentes de Beré, os berianos, por tudo que os apóstolos ensinavam, eles chegavam na casa deles, eles começavam a observar a lei, para entender. É assim que nós devemos proceder, queridos. Para que a gente não fique aí como tolo, batendo cabeça. E o que eu vou ler para vocês é lá aos Colossenses, capítulo 2. Eu queria que vocês também pudessem abrir a palavra. Eu vou ler na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje. Eu gosto muito também da linguagem de hoje. Eu tenho duas Bíblias, tenho essa, a normal, e tenho essa, a linguagem de hoje. Porque tem coisa aqui que eu não entendo, aí eu vou para aqui. De repente, quando for ler também, eu vou ter também um dicionário para entender a palavra. Porque os anticristos estão se levantando, as seitas, as heresias estão se levantando, enganando tanta gente. Vocês já viram aí nos vídeos aí, pessoas comendo capim, né? Então a igreja aí, estrangeiro aí, comendo capim. O pastor manda eles comer capim. Agora o incrível, quando viu o pastor aí comer capim, ele mandou só a igreja. Mas por que essa igreja faz isso? Porque parece que ela não conhece a palavra, ou ele não quer conhecer, ele não entende ou não quer entender, porque quando a gente pede ajuda a Deus, ao Espírito Santo, ele vai nos ensinar a viver sobre a palavra. É por isso que muitas receitas se levantam, as pessoas estão lá, casa cheia, a igreja cheia, por quê? A casa de oração lá está cheia, por quê? Porque não querem entender, porque no dia que eles conheciam a verdade, no dia que eles conheciam a verdade de Jesus, certamente, eles vão correr dessas heresias, dessas seitas, e vão viver da maneira que Jesus quer, da maneira que Jesus, ele nos ensinou. Porque a Ele só devemos ouvir a Ele. Devemos aprender apenas com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e mais ninguém. Então eu vou ler uma palavra aqui lá em Colossenses, capítulo 2. Eu queria que você abrisse os ouvidos, queridos irmãos e irmãs, você que também que não é crente, independente de credo religioso, né? Independente qual a religião que você segue, não sei. E Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é o Deus vivo e poderoso. Mas há muitas religiões por aí, então, mas você não é isento de ler a palavra. Jesus tem o mesmo plano dessa palavra, é para toda a humanidade. Se toda a humanidade lesse a palavra e entendesse, ele ia viver uma alegria, uma harmonia, ia viver em amor um para com os outros. Evitar dessas contendas, dessas brigas entre irmãos, por causa disso, por causa daquilo. Então aqui, lá em Colossenses 2, aos Colossenses 2, o verso 6 por diante diz assim. Colossenses 2, verso 6 por diante diz assim. Portanto, Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre Ele e se torne mais forte na fé, como foi ensinado a vocês, e dê sempre graças a Deus. Tenham cuidado, para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como um ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estares unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estares unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé, que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados.
Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou-se, ou melhor, ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste em não falar numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim, o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nessas coisas. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3, do verso 2 de Colossenses, dando continuidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tornarão parte na sua glória. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Cristo é a nossa verdadeira vida. Então, queridos irmãos, está aí uma palavra amiga, né, a qual vocês devem refletir nessa palavra. Para que eu guardaria, né? Para que eu guardar a hora? Se a nossa vida está entranhada em Jesus, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que crer no Filho de Deus, eu tenho que viver de acordo com o que Ele quer, porque a vontade que não é mais nossa, não é do homem, a vontade agora é de Cristo. E que nós possamos entender essa palavra, ler mais e mais essa palavra, ler.
Colossenses capítulo 2, depois o 3. Leia. Você vai entender a palavra de Deus. Você vai entender o que Deus quer com a gente. Não é mais regra de homens. Não é mais regulamentos de homens. Não. Não é mais agora guardar domingo, guardar sábado, guardar sexta. Não é mais isso. Acabou tudo, queridos. Não é mais isso. O único e último sacrifício foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Ele pagou tudo pela gente. Ele levou as nossas dores, a nossa iniquidade, as nossas maldições. Não é um dízimo, uma contribuição, uma oferta que vai me fazer digno de ser salvo. Porque para muitos aí, a salvação, eles pensam que até que é pelo dízimo ou por guardar o sábado. Não. A nossa salvação é pela graça, pela misericórdia em Cristo Jesus, pelo amor de Jesus Cristo. Porque nós não merecemos. Não é por merecimento que nós vamos ser salvos. Porque se fosse por merecimento, eu acho que eu não ia nem ser salvo, eu ia ser o último, ou não ia ser nem... É porque as pessoas se acham melhor e maior. As pessoas se acham que por mais que eles fazem, né, mas eles merecem. Já eu não, eu penso o contrário. Eu acho que por mais que eu faça a obra do Senhor, para mim, eu não fiz nada, comparando com o que Deus já fez por mim, comparando com a morte de Jesus Cristo, nós não fizemos nada, comparando com a graça, nós precisamos cada vez mais fazer, sem tocar trombeta, sem querer ser, sem querer aparecer, ou querer ser melhor do que alguém ou maior, porque todo mundo quer ser melhor, quer ser maior, mas se você observar, o maior aqui é Jesus, e Jesus, por ser o maior e o melhor, e o mais lindo da face da terra, ele veio para servir, ele deu um exemplo, que o melhor e o maior é aquele que serve, é aquele que veio. Jesus fez isso, ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, ele ajudou os pobres, ele deu pão para comer os pobres, ele abraçou os aleijados, os cegos, ele deu vista aos cegos, ele fez os mancos andarem, ele ressuscitou os mortos, ele por ser a autoridade máxima entre o céu e toda a eternidade, ele por ser a autoridade máxima, ele poderia, ele é o merecedor, ele poderia até pisotear a gente, ou humilhar, ou dizer que ele poderia, mas ele não quis. A Bíblia diz que, e sendo ele em forma de Deus, ele não quis por usurpação ser igual a Deus, se humilhou e se entregou à humanidade, né? Encarnou no meio da humanidade, sentiu a dor de cada um de nós, porque o que você está passando aí, Jesus já tem passado. Antes Jesus já tem passado. Ele deixou um exemplo para que nós possamos seguir as pisadas dele, seguir as pisaduras dele, seguir os escárnios. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele já venceu. E assim que nós devemos se manter, queridos, nessa vida de cristão que nós somos. Devemos se manter com o amor que Jesus tem nos dado, com o amor que Jesus tem nos amado. Nós temos que retribuir esse amor como? Ajudando, dividindo o seu pão, dividindo sua água, pois nós não temos nada nessa terra. Tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, querido, é para que nós também possamos dividir com alguém, para que nós também possamos repartir com alguém, e deixar dessas coisas, desses regulamentos, dessas tradições, né? Dessas coisas duras, não pode, isso não pode, faz isso, não faz, né? Devemos deixar dessas coisas e seguir o verdadeiro ensinamento de Jesus, porque ele, o próprio Jesus, como diz a palavra aqui, Colossenses 2, o verso 14, ele diz: e anulou a conta da nossa dívida, ou seja, todas as nossas dívidas foi anulada por Cristo Jesus. Todas as nossas dívidas. Nós não devemos mais nada a ninguém, querido. Não é um sábado, não é um domingo, não é uma sexta que vai me salvar. Não é um dinheiro que eu vou dar no ministério que vai me salvar. Tudo foi riscado, a lei foi riscada. Está aqui, a nossa dívida foi paga. E foi paga com um preço tão alto, um preço de sangue. Então não devemos mais se enveredar para esses ensinamentos de homens, esse ensinamento de anjos, de demônios. Não podemos mais se enveredar para isso. E sim com os ensinamentos do nosso Criador Jesus Cristo. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta
pregando lá na cruz. Foi lá na cruz, querido. Foi lá na cruz que o nosso Cristo pagou as nossas dívidas. Glória e honra, louvor e majestade com Ele. E lá em Efésios capítulo 2, o verso 15, assim, Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com Ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos, nós devíamos a Deus, devíamos tanta coisa. E lá no versículo 16 de Efésios capítulo 2, ele diz: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos por meio da cruz. Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, está aí uma palavra amiga. Pesquise a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, querido, para que vocês não possam voltar a ser escravo a qual vocês eram antes, a qual nós éramos antes, escravo do homem, escravo das doutrinas de homem, escravo dos regulamentos, né? Dessas coisas, dos mandamentos de homens. Que Deus possa nos abençoar, que você possa entender essa palavra e tire suas conclusões. Leia a palavra de Deus, porque a doutrina para a igreja no tempo da graça, da misericórdia do Senhor é o Novo Testamento. Eu vejo o povo se enveredando mais para o Velho Testamento, onde é uma doutrina para os judeus, mais para os judeus, para os povos da lei de antigamente, viviam na lei, porque eles viviam sem Cristo. E muitos hoje ainda vivem sem Cristo, porque eles não creem que Jesus é o Salvador, que Jesus ainda vem como Salvador. Que na realidade ele veio para buscar a igreja agora. Como Salvador ele já veio. Que Deus continue abençoando a cada um de nós nesse dia, nessa hora. Que a mão dele, o nosso Criador, o Eterno Yeshua HaMashiach, que as mãos dele estejam estendidas sobre a tua casa, sobre teus filhos, teus parentes. Receba essa palavra com o coração aberto. E que Deus continue nos abençoando. No nome de Jesus. A paz do Senhor. Shalom. Adonai. Para todos vocês. Que Deus continue.